Então, Andresa, o nosso projeto Atualidades escolhemos como tema o aborto, eu e o Pedro. A gente decidiu esse tema porque é um tema bastante em alta todo ano, porque várias pessoas acham que tem que existir a legalização do aborto, outras já não. E aí a gente se aprofundou nesse assunto, pegamos várias informações que tu vai conferir nos próximos slides. O termo mais utilizado, aborto, porém o adequado seria abortamento. Ali no slide está falando do período perinatal. O que seria esse período? Da 22ª semana, né, quando o bebê apresenta 500 gramas, até a primeira semana de vida do bebê. Pode acontecer o aborto espontâneo, que é quando a perda do feto não é consequência de uma ação voluntária. É uma intercorrência obstétrica. E na maioria das vezes a causa é indeterminada. Cerca de 20% das gestações terminam em um aborto. Uma das principais causas, quando determinada, são as anomalias cromossômicas. Quando o aborto acontece até a 12ª semana de gestação, ele é denominado de aborto precoce. E dali em diante, ele é denominado de aborto tardio. 80% dos abortos são precoces. Agora eu vou falar um pouco da classificação dos abortos. Elas são denominadas a partir dos sintomas e sinais que são mostrados no exame. A primeira classificação é ameaça de abortamento, que tem um sangramento discreto com ausência de dor ou uma pequena dor. O colo do útero ele fica fechado e não há alteração no exame de ultrassonografia. Aí é recomendado repouso, abstinência sexual e realização de ultrassonografias regulares para ver a evolução da gestação. O outro é o abortamento inevitável. E nesse caso, a concepção perde a vitalidade. Daí, isso aí a gente pode ver na ultrassonografia. E diferente da ameaça do abortamento, que não dá para ver e que não tem sangramento. E nesse tem sangramento e dor é mais intensa que no outro. E o uterino ele fica entreaberto. O médico ele determina o que terá que ser feito. O 3 é o abortamento completo. E nesse caso ocorre a eliminação total do produto da concepção. Apresenta sangramento discreto ou nem tem sangramento, não tem dor e o colo do útero fica fechado. O exame de sonografia apresenta apenas coágulos e o médico deverá ver o que será feito. O 4 é o abortamento incompleto e nesse caso ocorre a eliminação parcial do produto da concepção. Apresenta como sinais dores e sangramentos mais intensos. O colo do útero se encontra entreaberto e o exame de ultrassonografia mostra restos ovulares. Nesse caso também o médico deverá ver o que será feito. O 5 é o abortamento infectado. O abortamento infectado ele é caracterizado pela presença do produto de concepção no útero e a ocorrência de infecção. É observar nesse caso um sangramento irregular, febre, secreção e o útero fica amolecido. E se não tratado de forma rápida, a infecção pode passar para os outros órgãos do corpo. O 6º é o abortamento retido. E nesse caso a morte da concepção. Mas porém o material fica retido no corpo da mãe por mais de 30 dias. Isso pode ver no exame de ultrassonografia que não mostra os batimentos do bebê. O 7 é o abortamento habitual. É considerado abortamento habitual quando existe 3 abortos seguidos e o casal deve buscar acompanhamento médico para ver por que esses abortos estão acontecendo. Esse slide eu vou falar um pouco a favor do aborto. Eu vou falar várias coisas. Ali no slide tem as
tem uma das principais, mas eu vou falar mais várias coisas. É que o feto é a parte do organismo materno e a mulher tem livre disposição do seu corpo. Primeiro, há no ventre materno apenas protoplasma, que é uma substância indefinida, contendo os processos vitais contidos no interior das células. Não pode haver homicídio onde não há vida humana, figurando-se aí um crime impossível. A superpopulação põe em risco a insuficiência de alimentos e gera uma crise de fome no mundo. Mulheres de baixa renda submetem-se a aborto clandestinamente, arriscando a vida em lugares precários, sem condição de higiene. Ou seja, quem não tem dinheiro vai se ferrar porque vai ter que fazer o aborto clandestinamente, e isso é horrível. Razões de ordem particular do casal ou da gestante. Questões físicas ou psicológicas que advêm, por exemplo, de incesto ou estupro. Lembramos aqui que neste caso a atual lei penal não pune o aborto, que pode acontecer o aborto, né, se for incesto ou estupro. Questões de ordem financeira, em razão de os responsáveis pelo sustento, normalmente os pais, não terem recursos suficientes para manter o filho e querer abortar. O filho vai nascer e não vou conseguir manter, pode ser deixado na rua e essas coisas. Deficiência física ou mental que acometerá a ser vindouro. Desinformação acerca dos métodos para se evitar a gravidez. Não recebeu informação quando mais jovem, ou pode ser jovem, né, engravidou e por isso quer abortar. A falha do método contraceptivo utilizado, falhou e engravidou. Comprometimento da saúde mental da mãe. Preservação da saúde física da mãe. Danos à reputação da mulher ou sua condição social quando a gravidez é fruto de relação socialmente reprovada. A família, pode ser a família ou outras pessoas não aprovam aquilo e foi e engravidou. Rejeição do filho advindo de uma gravidez indesejada pelos pais e que será maltratado ou abandonado, sujeitando-se a traumas e psíquicos. Como eu já tinha falado antes, o filho ser maltratado ou abandonado. O Pedrinho ressaltou alguns pontos importantes a favor do aborto. Agora eu vou falar alguns pontos contra. Toda pessoa tem direito à vida. Logo, o feto também deve possuir esse direito. A mãe pode decidir o que fazer com o seu próprio corpo. Mas, no feto temos outra vida e outro corpo que está em seu útero. É inegável que a vida humana deve ser respeitada e não coisificada, como se o feto fosse um objeto que se destrói e depois joga fora, como muitas pessoas acham por aí. Tirar a vida do feto fruto de violência sexual contra a mãe não repara o mal causado. O aborto seria um erro para corrigir outro. Cabe ao Estado proporcionar assistência à mulher que poderá encaminhar a criança para a doação, se assim desejar. A vida da gestante não tem maior valor do que a vida do feto. Na verdade, não há colisão entre direitos, pois se tratam de pessoas distintas. Agora eu vou falar um pouco sobre o aborto no Brasil. O aborto no Brasil só é permitido em 3 casos. Primeiro, em casos de estupro. Segundo, em casos onde a mãe ocorra risco de morte. Terceiro, em casos que o feto apresenta anencefalia, ou seja, que acaba tornando a vida inviável. Embora seja ilegal o aborto no Brasil, sendo crime, e só nesses 3 casos permitidos, é elevado o número de mulheres que morrem em decorrência da realização de abortos em clínicas clandestinas. Diante disso, o assunto sempre ocorre muitos debates e discussões. Por isso mesmo que esse assunto sobre o aborto está em alta no Brasil quase todo ano. E a respeito da sua legalização e tudo. Pois mesmo sendo uma questão de saúde pública, acaba envolvendo também questões religiosas e culturais. Problemas do aborto. Estima-se que 22 milhões de abortos em condições inseguras são realizados a cada ano.
e cerca de 98% são realizados em países em desenvolvimento. Os abortos inseguros levaram à morte cerca de 50 mil mulheres, além de gerar problemas e acarretar disfunções físicas e mentais em outras 5 milhões de mulheres. São muitos os motivos que levam a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a adotar uma política de saúde reprodutiva em nível global a fim de eliminar os abortos feitos de maneira insegura, para diminuir o grande número de mortes de mulheres. Como alguns tratados internacionais de direitos humanos que levam ao direito de todas as pessoas de ter acesso ao maior padrão de saúde possível, o direito básico de todos os casais e indivíduos de decidir livre e responsavelmente o número, o momento de quando quiserem ter filhos. Que também leva a ter o direito de receberem atenção para um abortamento seguro. O direito das mulheres de ter controle e decidir livre e responsavelmente sobre temas relacionados à sexualidade, incluindo a sua saúde sexual e reprodutiva. Também tem o direito de ter acesso à informação relevante sobre saúde e o direito de cada pessoa de se usufruir dos benefícios dos avanços científicos e suas aplicações. Agora eu vou falar sobre exemplos de pessoas que passaram pelo aborto. Entre 2006 e 2015, o Ministério da Saúde contabilizou 770 óbitos de mulheres após o procedimento de aborto. Segundo o Ministério da Saúde, o aborto é a quarta causa de mortalidade materna no país. Especialistas acreditam que esses números sejam ainda maiores no futuro, infelizmente. Segundo uma notícia de 2018, conforme agora o slide, mostra mulheres que sofreram com aborto. Mulheres que fizeram aborto relatam um momento de medo e desespero. A primeira mulher relatou: "Eu fiquei desesperada. Tentamos a terceira vez e eu com medo de tanto remédio no meu organismo, sem saber o que estava acontecendo, muito assustada." E uma segunda relatou: "Agora, para mim, foi uma experiência muito traumática. Eu me arrependi depois, mas é uma questão de fórum íntimo." De acordo com o Código Penal, o aborto é crime no Brasil, com pena de 1 a 3 anos, como eu citei no slide anterior, falando sobre o aborto no Brasil. Só é salvos em situações de risco de morte da mãe, risco do feto com anencefalia ou em casos de estupro, como já foi citado. Agora o último slide são as curiosidades. E a primeira delas é que 3% das brasileiras de 18 a 39 anos já fizeram ao menos um aborto. Só em 2015, 503 mil mulheres abortaram no Brasil. Muitas mulheres que abortaram usavam os métodos contraceptivos. Leis restritivas não contribuem para a diminuição do aborto. A taxa de aborto em países desenvolvidos caíram mais que nos países em desenvolvimento, onde as leis relacionadas ao tema tendem a ser mais restritivas. Entre o período de 1990 e 2014, segundo o estudo do Instituto Guttmacher e a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a média de aborto para cada 1.000 mulheres em idade reprodutiva de 15 a 44 anos em países desenvolvidos caiu de 46 para 27, enquanto nos países em desenvolvimento passou de 39 para 37. E a última característica: mulheres abortam são muitas vezes jovens, pobres, católicas e já têm filhos. Segundo estudo de 20 anos de pesquisa no Brasil, as mulheres que abortam são predominantemente mulheres de 20 a 29 anos em união estável, com até 8 anos de estudo, trabalhadoras católicas com pelo menos um filho e usuárias de métodos contraceptivos.